A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam muito bem-vindos ao canal Nação da Cruz. Esse canal aqui é igual aquele maná que Deus derramava no deserto, né? A cada manhã Deus derramava uma porção do pão do céu que iria alimentar toda a nação de Israel. Então, aqui neste canal você pode usufruir, se beneficiar das mensagens bíblicas que aqui são anunciadas. Além de alguns temas da atualidade também, né, que a gente muitas vezes aborda, eu abordo, né, fala a gente, né, eu, o Espírito Santo, Deus, a Trindade. Bom, o que você acha a respeito do teu relacionamento com os teus inimigos? Quando fala-se em inimigos, você já lembra rapidamente daquela pessoa, né, daquele desafeto, aquela pessoa que lhe fez mal, aquela pessoa que não lhe é agradável. Quando a gente lembra dos nossos inimigos, chega a dar um aperto no nosso coração. E o pior é que nós, como cristãos, nós não podemos fugir de resolvermos essa questão dentro do nosso coração com relação aos nossos inimigos. O problema é que muitas pessoas confundem a forma de se relacionarem com os seus inimigos. Muitas pessoas acreditam que por serem cristãs, elas devem chamar seus inimigos para o convívio, né, de suas amizades, para o círculo de amizade a que a pessoa pertence. Muitos cristãos confundem as coisas achando que, por serem cristãs, devem chamar os seus inimigos para ir tomar um cafezinho lá na casa delas, almoçar, talvez até abraçar essas pessoas que lhe causaram muito mal, beijá-las. Isso, na verdade, seria hipocrisia. Jesus ele não te chamou para ser hipócrita, ele te chamou para ser verdadeiro. Você tem que ser verdadeiro dentro do seu coração com relação às pessoas que lhe fizeram mal. Você não tem que sair sorrindo para as pessoas, você não tem que sair abraçando os teus inimigos, convidando-os para tomar um chazinho, um cafezinho lá na sua casa, comer um lanchinho lá no teu recinto sagrado que é o teu lar. Não precisa nada disso. Aliás, no que diz respeito aos nossos sentimentos, a palavra de Deus mostra com clareza que nós não precisamos gostar dos nossos inimigos. Você não precisa gostar dos teus inimigos. Vamos olhar o que a palavra de Deus, dar uma olhada no que a palavra de Deus fala a respeito disso. Olha o que Jesus Cristo disse aqui em Mateus 5,44. Você conhece essa passagem. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Somente aqui você já pode me parar, né? Com certeza você iria me parar e falar, viu, pastor Éder? Jesus Cristo está falando para a gente amar os nossos inimigos. É verdade, nós temos que amar os nossos inimigos, mas não precisamos gostar deles. Eu quero que isso fique muito bem claro aqui para que não haja confusão. Olha só, continuando. Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Jesus não está ensinando aqui a cada um de nós a gostarmos dos nossos inimigos. Ele não está falando gostem dos vossos inimigos. Não. Até porque há uma diferença na Bíblia Sagrada entre gostar e amar. Gostar é aquele afeto que você sente por um amigo. Você gosta também de objetos, você gosta de coisas materiais. Eu gosto de um carro, eu gosto de um apartamento, eu posso gostar de uma praia, de uma cidade, eu posso gostar de uma caneta, de um relógio. Você gosta dos seus amigos. Mas com relação aos teus inimigos, é impossível você gostar de quem lhe fez mal ou de quem lhe faz mal. E você nem deve se preocupar com essa questão de gostar ou não gostar. Eu não gosto de fulano porque fulano me fez muito mal. Sem problema nenhum. Você não é obrigado, mesmo pelas leis divinas, a gostar daquelas pessoas que lhe fizeram mal, muito mal, ou lhe fizeram algum tipo de mal. Mas você tem uma obrigação moral diante de Deus como cristão de amar essas pessoas. E talvez na sua cabeça, né, você pensa assim, puxa vida, piorou a situação. Se gostar já é algo difícil com relação aos meus inimigos, imagina amar. Mas é isso mesmo, eu creio que Jesus, na verdade, ele até facilitou a situação para a nossa vida. Já pensou se nós tivéssemos que sentir algum afeto por aquelas pessoas que nos prejudicaram, por aquelas pessoas que nos desejam mal? Já pensou como eu vou sentir alguma coisa boa, algum afeto, algum carinho por uma pessoa que realmente me fez mal? Por uma pessoa que me fez, me faz e projeta constantemente o mal sobre a minha vida? Como você pensa criar esse tipo de sentimento no seu coração? É impossível, é antinatural. Nem Jesus gostava dos fariseus. Jesus não gostava, mas ele amava os fariseus. Então nós temos que saber essa diferença entre gostar e amar.
Gostar envolve afeto. Não que o amor não envolva, mas o amor divino nem sempre envolve afeto. Nem sempre. Jesus, ele amava os fariseus, ele amava os seus inimigos. Jesus amava os seus inimigos e exemplificou muito bem isso, principalmente na cruz do Calvário, num momento ali mais difícil da vida dele, ele pediu o perdão de Deus sobre a vida dos seus inimigos. Mas isso não queria dizer que Jesus gostava dos seus inimigos. Como que eu vou gostar de alguma coisa ruim que vem sobre a minha vida? É impossível isso, é antinatural e nem Deus te obriga a isso. Mas nós temos que compreender o seguinte, que este amor que Jesus nos pede com relação aos nossos inimigos, nada mais é do que a benevolência prestada a eles, quando necessário. Ou seja, Jesus ele fala, eu porém vos digo, amai a vossos inimigos. Aqui ele simplificou as coisas, mas logo depois ele começa a explicar o que é amar os nossos inimigos. Aqui ele explica, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então ele colocou aqui 3 coisas a respeito dos nossos inimigos, 3 atitudes que nós temos que ter com relação aos nossos inimigos. Uma, falar, outra, fazer e outra, orar. Falar o quê? Falar bem dos nossos inimigos. Difícil, né? Mas pelo menos ele não nos obriga a gostar dos nossos inimigos. Ele não nos obriga a isso. Então ele fala que nós temos que bendizer os que nos amaldiçoam, bendizer os que falam mal de nós. Então, primeira coisa, falar. Falar o quê? Falar bem dos nossos inimigos. Quando você fala mal do seu inimigo, daquele seu desafeto, daquela pessoa que te prejudicou e te fez muito mal, quando você fala mal dele, você, perante os olhos divinos, perante a justiça divina, você não está amando o seu inimigo, muito pelo contrário, você está cooperando com o ódio, tanto no seu próprio coração que já existe ali, você está intensificando aquele ódio, quanto você também está levando outras pessoas a odiarem aquela pessoa, a odiarem o seu inimigo, porque quando você fala mal de alguém, você está cooperando com o mal, tanto no seu quanto no coração das outras pessoas, e Deus ele quer que faça o contrário. Você não precisa gostar da pessoa, mas também você não tem que falar mal dela. E nós temos o hábito de falar mal das pessoas. Por quê? Porque nós queremos extravasar aquele sentimento de amargura de dentro do nosso coração. Nós queremos que todas as outras pessoas saibam quão ruim é aquela pessoa, como se nós fôssemos um poço de bondade, né? Uma fonte imensa de bondade, como se nós fôssemos anjos, como se nós não tivéssemos prejudicado alguém, como se nós não fizéssemos mal à vida de alguma pessoa. Então, amar os inimigos é bendizê-los, quando eles, na verdade, nos amaldiçoam. É fazer o contrário do que eles estão fazendo conosco. E também Jesus se referiu a fazer alguma coisa por eles. Fazer o quê? Fazer o bem. Fazei bem aos que vos odeiam. Ou seja, como que eu posso, qual que é a circunstância em que eu posso fazer bem àquele que me odeia? Quando ele precisa de você. Quando o teu inimigo precisa de você ou está precisando de algum tipo de ajuda específica que você pode fazer por ele. Vamos supor que ali esteja uma pessoa que te fez muito mal, te prejudicou muito na vida. E agora ela está passando uma grande crise financeira e não tem nem o que comer dentro de casa. Você pode levar alimento para aquela pessoa. Mas o que a maioria das pessoas fazem? O que a maioria, principalmente dos cristãos, fazem? Viu? Está pagando o que fez contra mim. Deus está fazendo justiça contra aquela pessoa, quando na verdade não é verdade isso. Todo mundo passa por crise, todo mundo passa por dificuldade, até mesmo os nossos inimigos. Se não for você, cristão, Deus levantará certamente outra pessoa para socorrer o teu inimigo. Então, se está em tuas mãos, está em tua possibilidade de ajudar aquele que lhe feriu, aquele que lhe fez mal, ou que ainda intenta te fazer mal, faça. Faça. A Bíblia fala que fazendo isso nós estaremos acumulando brasas vivas sobre a consciência do nosso inimigo. Então, Jesus ele fala para nós fazermos algo, ou seja, fazei bem aos que vos odeiam.
E por último ele fala, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Mas orar por aquelas pessoas que nos maltratam e nos perseguem, não é orar como nós muitas vezes vemos exemplos disso nos montes de vigília, nas orações. Senhor, entra, que caia a tua espada de justiça sobre a cabeça daquele fulano, que caia, que o Senhor coloque ele num leito de enfermidade. Não é esse tipo de oração, não. Não é esse tipo de oração que vai totalmente contra a lei do amor de Deus. Caso contrário, ele não teria dito, né? Para nós bendizermos os que nos amaldiçoam, os que nos maldizem aqui. Então, amar é isso. Você não precisa de afeto pelos seus inimigos para exercer tudo isso que está escrito aqui. Você não precisa sentir um carinho pelos seus inimigos e muito menos colocá-los dentro da sua casa, mas simplesmente agir como cristão com relação à vida deles. É fácil isso? Não, não é fácil. Mas pelo menos Jesus, ele não nos obriga a gostar dos nossos inimigos. Então, na verdade, se olharmos por este ângulo, segundo a palavra de Deus que foi lida aqui, Deus ele espera apenas atitudes cristãs da nossa parte. Ele espera apenas atitudes de benevolência da nossa parte com relação àqueles que nos odeiam. Fique com essa palavra e medite sobre isso. Nós temos que melhorar muito nessa área. Temos que melhorar muito, porque nós acabamos deixando todo o rancor, a ira, a raiva, o ódio, o ressentimento fluir no lugar do amor divino de Cristo dentro do nosso coração. Que a paz de Jesus seja contigo.